Já vi quem é. Conhecem? Uhum. Maria, podes clicar no botão? Já viste quem é? Conheces? Eu também. Quem é que não conhece? Este é um podcast que explora as várias vertentes da sustentabilidade, com foco no presente, a pensar no futuro. Junta-te a mim e aos meus convidados aqui na Selva e ajuda-nos a criar um mundo melhor para ti, para nós e para as gerações futuras. Welcome to the jungle. A Marta Ferreira, mais conhecida por Marta Lixas, como gostamos de a chamar, é uma eterna apaixonada pela cozinha e adora desenvolver novas receitas vegetarianas e não só. O seu foco na cozinha é combater o desperdício alimentar e mostrar que uma alimentação plant-based é o futuro, ajudando cada um de nós e também o planeta. O Diogo Duarte adora cozinhar. Com um grande foco em pratos vegetarianos e veganos, é apaixonado pela natureza e não vive sem as suas plantas. Na pandemia ajudou milhares de portugueses a encher as suas casas de verde. Para quem acha que a sustentabilidade ambiental não entra no mundo das plantas, está muito enganado. Hoje vamos descobrir alguns truques e ideias. Sejam muito bem-vindos aqui à Selva. Eu sou o Leão e vocês são os meus convidados deste episódio. Diogo, espero que estejas confortável. Estou confortável. O banco está ótimo, a temperatura também está ótima, a companhia também está ótima, portanto... Ótimo. Posto isto, penso que o feedback da Marta seja o mesmo. Seja, gostamos muito, exatamente o mesmo, é quentinho, confortável, está tudo bem. Está tudo ótimo. A selva, está tudo ótimo. Boa, graus perfeito. aqui dentro. Vamos então começar. Tenho aqui uma questão para vocês. Marta, clicas no botão. Eu vou tocar naquele botão, ok. Já está? Na vossa visão, quais é que são os maiores desafios que enfrentamos atualmente ao nível da sustentabilidade? Olha, eu acho muito, não sei se é porque eu estou ligada à comida ou não, em termos de desperdício de alimentar e não do que as pessoas sequer fazem em casa, porque isso é para aí 20%, mas antes sequer de chegar a nossa casa, entre o caminho do produtor até ao supermercado e do supermercado em diante, acho que há toneladas e toneladas de desperdício de comida, há N estudos sobre isto. Esse assusta-me imenso. E o outro é o da água, que eu acho que nós continuamos a comportar de uma forma egoísta, de como não vamos estar daqui a X anos, o próximo que se preocupe com esse problema. Assim, os dois. O que é que tu achas? Eu concordo contigo, por acaso. Acho que a parte do desperdício em casa, eu acho que acaba por ser um bocadinho irrisório, mas a nível do desperdício que existe, e muitas vezes podemos ver isso, por exemplo, eu ao pé da minha casa costumava ver imensas vezes, num certo supermercado que há lá ao pé, em que ao final do dia, e acho que já toda a gente viu isso, ao final do dia tinhas peixe, carne... Enfim, começa logo no sentido em que os produtores, quando apanham, como apanham tanto tempo antes, põem aquilo em arcas frigoríficas. Sai da arca para transportar, para ir para qualquer lado. Portanto, aquela fruta, legume, começa o processo de apodrecer. E não só, e também tudo que é legumes que supostamente são feios, que são logo descartados à partida. Sim, é outra, mas depois aí entras no frigorífico, no supermercado, vai outra vez para o frio. Vai para a prateleira para tu comprares. Está não sei quanto tempo a apodrecer. Chegas a casa. Quantos de nós é que já chegámos a casa e as limões e as laranjas apodreceram, tipo a sair do saco? Por este processo. E eu não sei muito bem o que é que... Isto é produção, isto é caminho até... Porque pronto, olha, porque vai crescer mais. Mas sim, fruta feia, que nem sequer vai. Aliás, normalmente é o cuidado dos produtores ficarem com isso. Porque sabem que não vão vender. Sim, mas também acaba por haver um desperdício nesse sentido. Eu acho que eu acho que não aproveitam essa Tu em fruta, casa depois podes fazer tudo. Claro. Realmente há pessoas que não usam a couve-flor na totalidade, ou só usam a parte branca do alho francês e coisas assim. Mas essa é mesmo a pontinha do iceberg. Mas a minha é isso e água. A facilidade com que se deixam uma torneira a correr. Sim, eu acho que há um grande desperdício de água. Acho que é aqui um dos grandes fatores também. E eu acho que depois... A poluição no geral é a parte de tudo o que é... As indústrias. Emissões, sim. As indústrias, a criação gigante de gado, a desflorestação. Portanto, temos aqui vários fatores. Acho que nós nunca vamos ser perfeitos, ou então tínhamos que ser muito menos. Tipo, devíamos ser para aí 20% da população. E também lá está. Eu acho que um dos problemas também é a população. O excesso de população também. Mas eu acho que são esses... Pelo menos para mim, na minha visão, acho que são os grandes pontos, que é o desperdício, a água, portanto, a indústria no geral. Sim, e a pegada de ozono que tu deixas só por existires, por nasceres. Está satisfeito, Leão?
Super satisfeito. Boa. Eu acho que falaram de tópicos muito importantes e responderam claramente à questão. Gostaria que o Diogo clicasse no botão para passarmos à próxima pergunta. Ok, vamos a isso. Já carreguei. Podem ler a questão. O palco é todo vosso. Ok. Falem-nos das nossas principais práticas para enfrentar estes desafios. Então vá, o que é que tu fazes? Então, o que é que eu faço? Olha, acho que posso começar pela parte da cozinha, Boa, vá. que é a parte... Acho que aqui temos um bocadinho Aqui estamos os dois em comum. E agora falaste isso da couve-flor. Eu acho engraçado, porque imagina, eu há cerca de 2-3 dias tinha comprado aquela... Não é, nem a couve-flor, nem a brócolos. A romanesca. A romanesca, sim. E eu estava às compras e, entretanto, ela estava cheia de folhas, mas eu pensei, há muita gente que eu já vi no supermercado ou no mercado que tira as folhas todas. Há quem corta os talos dos brócolos só para comprar o brócolo mais barato. Para não pagarem mais. Sim. Mas o que é que eu penso? Tudo tem utilidade ali. Porque o que é que eu fiz? Estava em casa a fazer as minhas refeições, a preparar as refeições, e estava no dia de preguiça, que às vezes também tem esses dias. Toda a gente tem dias de preguiça e se não tiver, está a mentir. E eu assim, olha, vou cozer esta couve a vapor, que eu uso, depois também uso muito os robôs de cozinha, porque acho que é super útil, e aqui também tem uma parte de sustentabilidade e de aproveitas muita coisa. E eu pensei, vou cozer este a vapor e tenho aqui estas couves, vou fazer o quê? Peguei em 3-4 batatas, um dente de alho, e o que é que eu fiz? Caldo verde. Fiz caldo verde. Eu não fiz gosto de caldo verde, mas acho que fizeste muito bem. Cortei aquelas folhas todas que iriam para o lixo, usei para fazer o caldo verde, posso assim dizer, e usei o talo também, portanto, da couve, para cozer juntamente com as batatas. Sim. Portanto, é muito isso. E também uso, o que é que eu faço muito também? O aproveitamento da água, de cozer os legumes muitas vezes para fazer sopa, mais... Usar os legumes ao máximo na totalidade, sem tirar a casca. Há quem use, eu não me lembro nunca disto, mas eu também tenho suculentas como plantas. Tu tens todo um mundo de, imagina, a água quando tu lavaste, se calhar a alface, o tomate, essa água, usarem essa água. Ou até de molhas, por exemplo, o feijão ou o grão. Ou coisas de molho e depois podes usar. Regar, não estou nesse campeonato. Mas eu tento muito, lá está, eu entro muito por aí na cozinha, tenho essa parte de aproveitar tudo, tento ao máximo usar batatas a 100%. Assadas, cozidas, etc. A abençoada moda que também veio de tu chegares a um sítio e pedires as lascas. Então acho que a casca da batata e também de comeres a batata por inteiro, não é? De lavares e usares tudo. E vai assim. Eu sou muito assim, portanto, eu tento ao máximo usar tudo com casca, desde que seja biológico. Sim. A cenoura, a courgette, até a abóbora pode usar, a abóbora manteiga, a Hokkaido. É ótimo. Então, olha, para quem é preguiçoso, o Hokkaido é ótimo exatamente para isso, porque usas tudo. Eu quase sempre das cascas e das folhas faço chips. Costumo fazer chips, mas de... Fazes de kale, provavelmente, ou de couve portuguesa, mas se cortares a romanesca, tipo, mesmo com o talozinho e puseres no forno, o talo vai ficar tenro e as folhas vão ficar crispy. Também é uma boa ideia. Também dá salteado, mas é porque eu sou mais de texturas estaladiças do que texturas moles. Ok, pronto. Mas é muito isso. É muito, na cozinha, tipo, é essa a tua... É muito isso, é as águas, é os legumes, é reaproveitar ao máximo as coisas que tenho no frigorífico. Eu até gosto de dizer que... És dos que esvazia totalmente e só depois é que vai às compras? Sim. Tão lindo. Ou tento ao máximo esvaziar totalmente e chego do género. Tenho ali, sei lá, eu faço pão em casa, por exemplo, sempre. Há anos que eu não compro pão. Sim. Eu faço pão em casa e vejo que tenho ali uma fatia de pão perdida no frigorífico, por exemplo. Okay. Eu gosto de congelar e depois congelo durante a semana. Sim, isso também faço. E sou capaz de pegar. Ok, tenho ali se calhar um frasco de polpa de tomate que está aberto. E vais de propósito fazer qualquer coisa de tomate para acabar aquilo. E uso o pão, sei lá, corto o pão em cubos e faço crotons, por exemplo. Então tento ao máximo aproveitar, fazer aquela limpeza de frigorífico, uma omelete, qualquer coisa. Eu acho que dá para fazer imensas coisas. O que é que... Não mais, era o que é que fazias no dia-a-dia? Sim, mas para enfrentar. Fala-me também tu, também se calhar da cozinha. Olha, eu tenho uma que me chamaram assim meia doida no verão. Eu tomo banho dentro do alguidar. Um alguidar gigante, eu coloco-me lá dentro e a água do banho eu guardo e vou despejando para o autocolismo. E a redução foi gigante. Assim, aquilo fica bem pesadito, mas foi giro, porque tu vês o que é que gastas. Primeira vez que fiz o alguidar a água, chegava-me ao joelho. Hoje em dia não passa aqui da canela. Eu continuo lavadinha, está tudo bem. Mas para mim foi muito difícil, por exemplo, até desligares a água a meio do ciclo do banho. Não, eu gostava sempre de ter a água a correr. Sim, mas o facto de tu desligares logo ali... Logo aí já para, pronto. E uma vez fiz isto, porque começou tudo com a minha filha, porque como ela toma banho naquela guidara gigante, atenção. Essa é gigante, é assim nesta largura, só que ele é mais alto, pronto.
E dava-lhe lá o banho. E depois realmente aquela água do banho eu usava para as descargas da sanita. E pensei, posso fazer o mesmo com o meu. Vou fazer mais bracito, só isso. Sim, também aproveitar, por exemplo, também aproveitar a água. Portanto, quando estamos esta é aquela assim que eu me lembro. Espera que a água fique quente. Eu utilizo sim, sempre essa água também essa para água encher, por exemplo, o balde sim. Eu sou um bocado paranoico, eu limpo a casa todos os dias. Não, estás a falar com uma igual. Eu tenho uma cadela. Tu tens 3, tenho 3, portanto, imagina, eu espero a casa de manhã, hora do almoço sim. e à noite. Isso, eu tenho um robô. Eu também tenho. E depois à noite chego com o vertical e vou aspirar. Eu faço a mesma Achei coisa. que não vi ninguém tão maluco como eu. Não, também faço isso. Se calhar não estamos a ser sustentáveis, mas a casa está limpa e podemos andar descalços e está tudo. Sim, é verdade. Eu todos os dias, antes de dormir, usas essa água. passo a esfregona pela casa toda, pronto, e depois essa água também uso para o autocolismo. E faço uma coisa que se calhar muita gente é estranha. Uma vez até estava com uns amigos meus, estávamos a ver um podcast, já não sei de quem é que era, em que eles disseram, até acho que era brasileiro, em que a convidada disse que durante a noite não descarregava o autocolismo sempre que fazia xixi. Na Suíça também não descarregas. Faço isso. Sim. Não deita cheiro. Não. Okay. E durante a noite, só se for à casa de banho, é verdade, não, vou à casa de banho e não puxas, só de manhã é sim que faço a descarga. E uso muito, eu tenho máquina de secar, não secar, mas eu há anos que tenho, mas eu uso a água, é a água que eu uso nos baldes e isso estás a falar, e até tenho um coisa de vidro ao lado do lava-loiça, onde coloco lá essa água, e tem uma torneirinha. Agora já não, que eu já não passo a louça por água antes de pôr na máquina. Finalmente boa. Tenho uma máquina como deve ser, que não precisa disso, e ela é que está certa, tanto que ela gasta 6 litros para lavar. É inacreditável, e a minha conta da água reduziu para metade. Mas inicialmente tinha isso para isso, agora passei a usar para isso do balde. Portanto, assim de repente. Sim, e é isso, por exemplo, também aproveitar a água do desumificador para regar as plantas, por exemplo, para descargas. Tu tens toda uma selva. Há aqui um ano de coisas que eu faço em casa. A nível de aquecimento é muito raro usar aquecedor, por também, exemplo. desde ter o desumificador, nunca mais precisei de aquecedor. Tentar ao máximo poupar também a nível energético. Não faz a pré-lavagem para louça na máquina. E faz aqui algumas coisas também nesse sentido. Não me estou a lembrar assim de mais. Mas nada, acho que temos tudo. Mais nada, mas faço assim várias coisas que agora não estou a lembrar de tudo. Se calhar não pões as calças para lavar todos os dias, se não estiverem sujas. Não, lá está, imagina, coisa se da não roupa. sujar, a roupa também não. É claro que t-shirts, etc. Não, roupa isso interior, sim, está em contacto tudo. Mas de resto faço essa diferença. Agora está-me a faltar assim, mais coisas que eu possa fazer. Pronto, acho que respondemos a tudo. Mas acho que é muito mais na base da cozinha. Eu acho que é muito a base da cozinha e a base das águas. Acho que aqui a parte onde é o meu forte, pelo menos. Também o Diogo, visto que o teu forte também são as plantas, é verdade. E eu tenho aqui tantas plantas tropicais, gostaria de saber se tens alguma prática sustentável que apliques. Já falaste um bocadinho sobre isso, mas se puderes aprofundar para quem está a ouvir aprender mais, seria ótimo. Tenho, é verdade. Diz lá. É verdade. Já falei da água do feijão, do feijão e do desumificador, por exemplo. E do desumificador, sim, também. Mas também, normalmente quando se muda uma planta de vaso, por exemplo, há muita gente que coloca aquelas bolinhas de argila expandida. Ok. E depois, normalmente, mete-se uma manta geotêxtil, que é um tecido específico para isso, e depois colocas o substrato. Neste caso, a terra, para ser mais fácil para perceberem. Eu não sou grande fã dessa argila expandida, confesso. Podem-me matar à vontade. Não, olha, comigo corre bem. Não uso também, portanto. Então, mas lá está, mas os vasos têm sempre furo, ou por norma devem sempre ter furo. Sim, que é para a água sair. Para haver também o arejamento, etc. E eu gosto sempre de colocar um tecido por baixo para que, quando rego as plantas, a terra não saia toda pelos furos. Então, o que é que eu uso e o que é que eu aconselho sempre? Agora já não usamos máscaras, ou não tanto, felizmente, mas aconselhava sempre as máscaras descartáveis para fazer isso. Portanto, cortava-se os elásticos e colocavas aquilo em baixo, aquela argila, a máscara, ali a fazer de filtro. Mas também, por exemplo, podes usar panos de cozinha velhos, lençóis, t-shirts, coisas. Enfim, tens aqui um ano de coisas que podes utilizar. Sim, porque a água vai sempre passar, é um tecido, portanto... Mas estás aqui a dar uma segunda vida a uma coisa que iria para o lixo à partida, por exemplo. Especialmente as máscaras. E assim nas plantas, eu acho que é assim o que me estou a lembrar. Não sei, Leão, se há mais alguma coisa que me estou a esquecer. Só se for a questão de aproveitar borras de café, casca de ovo, não sei, isso por acaso não banana, essas fazer, coisas. Porque não Sim, depois também entrar bichinhos. Isto depois cada um tem a sua... Pois há aqui várias maneiras de fazer isso corretamente sem ser largar para ali. Sim. Isso sim. Mas acho que é isso. Acho que são assim as minhas grandes dicas das plantas a nível da sustentabilidade. Claro que também é a reutilização de vasos. Por exemplo, quando compras uma planta com um vaso mais pequeno e trocas para um vaso maior, eu guardo sempre os vasos mais pequenos. Sim, eu também. Depois tens aquela questão
das mudas que o amigo traz, tu roubas uma pontinha ali, não façam isto em casa. És ladrão de Não, eu não roubo plantas. plantas, eu não roubo plantas. Mas Eu, a uma altura, que roubava as coisinhas das suculentas, que era para depois crescerem. Quando passava tipo na rua e via alguém que tinha na varandinha, acho que esta é gira. há muita gente que faz isso, pronto. essas coisinhas. Mas já não moro em Lisboa, portanto já não faço essas Já não coisas. faz esse tipo de roubo. Não há disso onde eu moro. Mas lá está, eu aproveito sempre esses vasos mais pequenos para depois Sim. fazer novas mudas que faço, então aproveito sempre, em vez de ir comprar mais vasos de plástico, Ok. faço isso. Mas é o que me estou a lembrar assim agora de momento, nesse sentido a nível de plantas. Também. Diogo, já estivemos na tua zona de conforto. Vamos passar agora para workshops de Ok. cozinha, em que a Marta poderá falar certamente quais as práticas e o combate ao desperdício. É um tema delicado. Olha, começo os workshops de cozinha. Primeiro, acho que cada casa é uma casa. Eu tenho sempre uma média de 15, 16 pessoas, portanto, logo aqui tens hábitos super diferentes. Mas pensar assim, olha, a primeira coisa que eu digo a toda a gente é a questão do alho francês, que me faz mesmo muita confusão. Até porque eu não sei onde é que raio se perdeu a questão de descartar a parte verde. Para mim é a melhor parte do alho É francês. a melhor parte, é a parte que devia ser usada na sopa, nem sequer é a branca. A única coisa que tu deves mesmo não aproveitar é aquela raminha, pronto, aquela raiz, A raiz, sim. aquilo que está na terra. É mesmo a totalidade, e tento mesmo, tanto que digo sempre, tento sempre reforçar a questão: comprem couve-flor com rama, brócolis com rama, mas isto não é fácil. Tu consegues encontrar nos mercados locais ou consegues encontrar nas compras biológicas que fazes. Sim, sim. E aí consegues pedir, mas a verdade é que aquilo é mesmo, nem sequer chega ao supermercado essas ramas, já vem do produtor. Não, e eu noto que ultimamente, Sem isso. se às vezes tiver que ir, sei lá, a uma superfície. Sim, não mais. tens, é um desespero. O alho francês já vem Sim. só a parte branca, Só, sim. embalado, cheio de Embalados, plástico. cheio de plástico, três E eu, coisinhas não, eu ali quero alho guardados. francês com a rama, eu quero Sim, sim. o brócolis com a rama. Não eu tens, quero olha, a usar senhora onde eu isso. compro às vezes as coisas no mercado, eu até uma vez disse a ela: olha, Palmeira, vou lançar um desafio, vamos juntar as ramas todas do sábado e eu venho cá buscar no final. Eu fiz na altura, doei a sopa, deu para 50 pessoas, de repente. Mas pronto, tenho muito isto do aproveitar. Sou muito chata numa coisa, não sei se tem a ver com desperdício ou não, que é quando tu estás a retirar as coisas, seja da taça onde tu estás a cozinhar, seja do processador, do rapa, do Salazar. Eu digo sempre, isto chama-se Salazar porque eu ainda não existia quando isto foi inventado. Porque as pessoas dizem, já tirei tudo, e eu olho e aquilo ainda tem. Está Não lá, consegues coisinhas tirar desperdiçadas. E isso, olhem, eu sei que vocês querem, tipo miúdos, que querem rapar o bolo de iogurte, ou o bolo de laranja, ou o bolo de chocolate, a massa crua. Não, mas isto é tudo para aproveitar. Então, se calhar eu tenho uma coleção de espátulas enormes disso, mas é muito de aproveitar o todo e, acima de tudo, as pessoas perceberem que aquele alimento não é uma coisa estanque, não precisa de fazer só aquilo. E não agora, tu disseste uma utilidade para cozer e é muito mostrar que podes assar e se calhar fica diferente. Eu nunca gostei de beterraba em miúda, porque ela vendia-se cozida. Percebi depois que gostava dela crua. E depois grávida, como era uma chatice aquela história do tens que amoquinar, desinfetar, babá. Experimentem uma vez assar. Portanto, é um bocadinho, provem as coisas, não mandem, faz mesmo muita confusão às pessoas que mandam coisas fora e não, também não vão comer pão com bolor, está bem? Porque se está a bolor ali numa ponta, mas por exemplo, eu agora tenho dito muito, que aprendi isso só o ano passado, que às vezes tens um pão mesmo rijo, pedra, esqueceste, olha, ficou ali no saco do pão, pronto. Se tu molhares, metes mesmo debaixo da torneira e agarrares e puseres no forno, Ele fica outra vez normal. 15 minutos depois ele está normal. Ou podes fazer pão ralado, Podes fazer pão ralado, Sim, mas por isso exemplo. já ninguém faz pão ralado em Sim. casa. Pronto, podes, porque depois às vezes o que é preciso, que é, uma coisa é eu mostrar que é importante comprar a granel, não ter o plástico ou evitar essas coisas, mas às vezes cara, isso é uma mudança muito brusca para alguém, porque as pessoas querem mudar, mas querem continuar a fazer o mesmo. Portanto, às vezes tens que fazer estas pequeninas coisas de, olha, molho o pão e experimente, vai ver que, porque a maior parte das pessoas o que é que pensa? Faz torradas, ou está tão risco que já não consegue, que está em pedra. E se calhar vai para o lixo. Vai para o lixo, pronto. Se calhar eu dizer, olha, não mandem as cascas, aprendi quando foi da morte do meu cão, não mandem as cascas do afora, se tirarem a película, levarem ao forno, fizerem daquilo farinha de... que tem imenso cálcio. Sim. E devias tomar uma colher de sopa por dia, tipo, só que eu não sou de smoothies, nem de batidos, nem disso. Portanto, isto se calhar já é uma mudança muito mais brusca para Sim, alguém. já é muito... Já estás muito, mas se calhar mostrar isto
que as coisas podem ser, mesmo os cogumelos. Eu estou sempre, cada vez que tenho cogumelos, digo sempre: ponto número 1, os cogumelos não se lavam. Passas com um pano ou com um pincel, a não ser que vás realmente tu à terra a apanhar, Sim. ou fores um produtor e aí cortas aquele bocado do calo. Mas se acharem que ele está mais mole, tira-se aquela pele que também não consegues no shiitake nem nos pleurotes, mas consegues nos cogumelos que quase toda a gente tem em casa, os marrons, brancos, ou mesmo os paris, os brancos, ou mesmo os portobello. E se tirares, se essa camada em baixo não tiver amarela, o cogumelo ainda tem vida e ainda pode fazer alguma coisa com isso. Portanto, assim que eu me lembro dos meus workshops, tens que ir a um workshop para me dizer se há mais assim alguma coisa. Mas sou muito chata com isto, aproveitarem tudo. Não, mas acho que fazes bem. E já agora também, e lembrei-me agora, estavas a falar na beterraba, por exemplo, muitas vezes compramos a beterraba com rama. Eu compro aquela rama incrível, é comestível. Aliás, eu adoro salada a cenoura também faz um mega pesto. A beterraba, quando está grande, a folha já não é tão boa para salada porque já está muito rija. Por acaso uso na sopa. Eu não gosto de beterraba, sou sincero, mas a rama quando gosto. Mas quando ainda está muito tenrinha, que é quase a chamada bebezita, não é? As folhas são super tenras e são ótimas na salada, têm imenso ferro. São muito boas salteadas. E quando elas estão mesmo grandes, consegues fazer mais ou menos o mesmo com as acelgas, que é que se escaldares, consegues fazer tipo rolo. Como se fosse um wrap, mas depois eu gosto de assar no forno, pronto. Ou então, se ela fosse só escaldada e o recheio estiver cozinhado, é bom nisso. As ramas, assim, antigamente aproveitava-se tudo. Mas, hoje em dia, e assim, é giro que nós estamos a voltar um bocadinho às nossas avós. Não, mas felizmente. Que pelo meio é que houve uma lacuna muito grande que eu ainda não entendi o quê. Houve, por exemplo, eu estava no outro dia a ver um podcast com a Catarina Barreiros. Sim. E ela estava a falar disso, que é os guardanapos, por exemplo. Eu sempre tive de pano. Depois houve uma altura em que de repente começou toda a gente a usar papel. Sim. E agora eu felizmente estou a voltar outra vez aos de pano. Sim. Eu já tenho desde que fui viver sozinha e na altura deve ser fina. Mas porquê? Ou exatamente o contrário. Ela só tem muito um bocado essa havia mania. Muito tipo esta mania. Sim. E a outra coisa era, e estava nesta conversa com a minha mãe, porque ela não guarda os guardanapos, porque ela faz a confusão do guardanapo para não estar sujo. E então tipo isso, olha, então isso não é sustentável, se estás a lavar-te cada vez, deixa de ser sustentável. E ela, estás a falar, mas nós tínhamos guardanapos de papel. Isso não, isso foi introduzido, já eu estava quase na adolescência. E lembra-se, disse-me a minha mãe, se te lembrares, a avó e o avô guardavam os daquele almoço para o jantar e era de papel. E eu não era a favor disto. Aí sim, acho... Agora, gosto, tenho... E, ok, realmente há pessoas que limpam tudo. Imagina, há pessoas que tu comes, não sei como é que tu és a comer, não é? Comes... Às vezes passas a língua pelos lábios, bebes e depois é que se calhar vais ao guardanapo. Há pessoas que ainda estão com a boca cheia de tomate, imagina, como se fossem as crianças. Exato, a boca cheia de tomate como aqui. se fossem as crianças. Pronto. E realmente tu vês, quando estiveres convidados, tu vês nos teus... Às vezes não sabes de quem é porque levantaste a mesa toda, não é? Mas há uns que... E parece que cada um comeu uma coisa diferente. Mas tem guardanapos de pano há muito tempo. Não, isso, desde que eu viver sozinha, que é tem guardanapos de pano. Mas eles também só são sustentáveis se não for para ser lavados todos os dias. Tipo, não é um modo restaurante. Eu sou muito sincero, eu muitas vezes nem uso guardanapo. Eu às vezes tenho um guardanapo na mesa. Sim, olha, reparei isso ontem ao almoço, estava a almoçar e reparei que não tinha usado. Não uso porque não houvesse necessidade, não sei que esteja com uma coisa, enfim, que realmente faz sujar. Sim. Mas é muito raro usar guardanapo. Por acaso é uma coisa que eu, agora falaste nisso, também me lembrei disso. É uma boa questão. Pronto, eu há alguns workshops, às vezes ponho guardanapos de papel, mas tem sido doloroso essa parte, como te estou a mostrar, especialmente quando eles são brancos, porque depois tenho toda uma série, lava, não sai a nódoa, volta a pôr de molho em lexívia para lavar, e então ando aqui nesta coisa que se calhar não consigo ser assim tão sustentável nessa parte e tenho usado por isso. Porque tu não controlas as bocas de toda a gente, nem vais às pessoas. Olha, tem guardanapos de pano, mas faz favor não sujar a boquinha, está bem? Mas eu acho que é preferível, se calhar, lavares mais vezes os guardanapos do que estarmos aqui a deitar árvores abaixo para fazer mais papel. Sim. Penso eu. Aqui nesta coisa a tentar. É isso. Eu acho que ser sustentável é um bocadinho também sermos mais conscientes, mas acho que também não conseguimos fazer milagres. Não acho. Também não tens de ser fundamentalista e não consegues tudo, é aos poucos. Não consegues tudo e também se calhar na parte da alimentação, por exemplo, da parte, sei lá, de deixares de comer alimentos com origem animal, por exemplo, se calhar para muita gente é muito drástico tu deixares de comer carne e peixe. Ainda que os meus workshops são todos vegetarianos e quase sempre totalmente veganos, mas porque a única coisa que eu possa vir usar, mas é sempre opcional, não altera o resultado da receita, é ovo. Portanto, ele é quase sempre um adereço. Mas por isso, e digo a toda a gente que eu entendo que a vossa casa tenham esses hábitos, experimentem introduzir isto se calhar como acompanhamento inicialmente.
e depois aos poucos vão fazendo. Porque eu tenho de tudo, não é? Pessoas que já têm uma alimentação totalmente vegana e aí acontece, e outras que não têm e simplesmente querem começar a gostar de vegetais. E que estão ali também na fase da transição, então, se calhar. na fase, nem sequer sabem como comprar os vegetais, sabes? Porque eles estão tão habituados a comprar os vegetais para acompanhamento que como não... assim eles são o prato principal, não é? Deixaste de a maneira como tu, e esta coisa da maneira como tu vês o prato, o teu prato, quando tu mudas para o vegetariano é muito, porque mesmo assim tu pedes qualquer coisa e dizem, então mas isso é acompanhamento, não é o meu prato. E a proteína, e o que é que tu comes? E a proteína, e o que é que tu comes? Não comes carne, como é que é possível? Mas pá, a minha filha não come carne, consegues imaginar o que é para algumas pessoas. Vai fazer 5 anos e ela até hoje é vegetariana. Imagina, eu ainda como tudo, mas imagina, por exemplo, eu em casa sou vegetariana, 100%. Proibi a entrada de carne lá em casa. Exatamente. Não, eu proibi tudo. Às vezes acontece, não sou eu que levo, neste caso é o André que leva, mas eu sempre disse, carne aqui não entra. Pá, para mim não. De resto, peixe como algumas vezes, por exemplo. Eu como socialmente, que é fora de casa. É isso, imagina, vou almoçar a casa, sei lá, dos meus tios, por exemplo. Fazem facilitar. Carne. Sim. Como? Mas olha, tive 6 meses vegana e foi uma chatice, deixei de ir a casa de familiares e de pessoas. Isso, mas vais comer o quê? Como arroz e batatas. Só vais comer isso? Exato. Não é o correto, mas como não querem encontrar uma alternativa para mim, olha isso. Sim, é isso. Ou então ia-te a Tupperware. Levar a marmita. A marmitazita levava a coisinha e levava a minha refeição. Não, mas acho que sim, eu acho que pronto. Mas assim, do workshops, o que eu acho que digo mais é um bocadinho de focar isto. E tens muito que respeitar a coisa de cada um, porque eu já percebi que eu já fui muito mais de regras e fundamentalista, e quanto mais tentas impor a tua ideia, pior. E eu acho que quando és flexível e mostras que, olha, ok, não consegue fazer isto, mas consegue fazer assim, já é um passo, já é começar. Sim, Tanta gente que nunca comeu folhas de brócolis e de coisas. Houve um workshop que eu dei no Porto e tirei a casca da abóbora, da manteiga, e disse, vamos fazer, olha, guardem as cascas que vamos fazer de chips. E há uma rapariga que disse assim, mas eu vim aqui para comer cascas. E eu, também, mas não só. Mas há uma vez que comeu, não, então vamos provar. Não, e tu até as sementes podes e ela aproveitar. diz que hoje, cada vez está a descascar uma abóbora, se lembra de mim. Também. Mas foi o que disse, é por caminhos, sim, fazendo as coisas. Chegámos aqui do género, estás ali a dissecar uma abóbora. Mas pronto, a próxima vez descascarem uma abóbora, se lembrarem de mim, eu já fico contente. Não, eu não sou grande fã também, sou sincero, de abóbora assada, por exemplo. Sim, também não. Não adoro, mas imagina, lá está, mas quando faço a manteiga, faço com a casca, por exemplo. Mas também é muito usada às vezes na sopa, sabes? A da manteiga também nunca experimentei. A da Hokkaido, sim porque é fácil, lavar, é só cortar e já está. Feito, é ótimo. E tirar as sementes se quiseres, se não quiseres, acho que também deve ir. Mas eu acho que a Hokkaido é a única que tu não podes aproveitar as sementes. Eles não aconselham a comer. Nunca comi as da Hokkaido, por acaso. Acho que não. Por acaso, as sementes à abóbora é das únicas coisas que eu não aproveito muito. Não, também não, porque não adoro. Já experimentei, já dei vários temperos, já tudo, mas como tens tipo aquela questão ali da casca e aquilo não desidratou aquele tempo, sim, que é suposto, assim, não fica assim tão bem. Também acho que não é grave ir para um compostor, ou, por exemplo, eu não tenho compostor, mas às vezes tenho amigos meus que fazem compostagem e também acabo por, quando consigo levar os restos. Outra coisa, nos workshops, sim, separo o lixo todo. Sou uma chata, se vida a dizer toda a gente, não é aí, tipo, e guardo e vou separar as coisas, mas isto para mim já faz parte da minha vida desde o liceu. Dia-a-dia, há muito tempo, ainda não tínhamos sequer ecopontos, nem coisa que se pareça. Tinhas que ir à junta de freguesia deixar o papel. Não sou desse tempo ainda. Não, eu sou de 80, portanto. Eu também. 1980? E 9. Bom. Estava a ver que estava aqui. Mas anos 80 9 anos ainda. nessa altura. É nos 80 ainda estás nos anos dourados. Então vá, vamos passar. Quem é que carrega agora no botão? Sou eu ou é? Pode ser tu, Marta. Posso ser eu? Faz todo o sentido. É? Venha de lá. Eu adoro carne e para mim tem de estar no ponto. Falámos nisso. O grande nisso. mito de quem não come carne não tem os níveis de proteína adequados. Concordam com este ponto de vista? Vou-te deixar começar. O que é que eu tenho a dizer? Antes de mais, eu também tinha um bocadinho antes essa percepção do género. Então não vou comer carne, não como peixe, como é que eu me vou alimentar? Como é que o meu organismo vai retirar certos nutrientes ou proteínas, etc. Eu tive isso quando enjoei carne, pensei, e agora? O que é que eu vou comer? Mas e lá está, por exemplo, só que temos tanta coisa incrível para comer com proteína, desde as leguminosas, aliás, sim, mas tudo tem proteína, praticamente. Se tivesse aqui uma nutricionista dizia-te já que não era biodisponível, não é tão biodisponível, e realmente não é, mas há outras maneiras. Mas tens que, lá infelizmente não vivemos nos tempos da caverna e se alguém precisar de suplementar
alguma tudo coisa. bem. Mas eu entendo, sim. Mas essa coisa estamos muito na opção da proteína. Não sei se é pelo treino. Uma coisa é se estivéssemos em crescimento e enquanto crianças, e realmente aí temos que ter algum cuidado. Sim. Outra coisa que eu acho que é muito importante é ninguém precisa de proteína todos os dias, a não ser que seja um atleta de alta competição. Bem, ou que realmente treine loucamente. Todos os dias ao pequeno almoço e jantar é um exagero. Sim, não há essa necessidade. Não há essa necessidade, pode existir um equilíbrio e como tu bem dizes, tens proteína numa série de coisas, até o cogumelo tem proteína, tem proteína pode num não nível ter 20 baixo. gramas, Tem. proteína, Se nós fôssemos recuar na nossa história, e não precisamos ir aos homens das cavernas, mas não havia essa carne disponível, porque o gado não crescia a essa velocidade, porque guardavas para alturas de festa, porque nem toda a gente quer dizer, a carne era cara. Se calhar quem vivia em zonas costeiras e em zonas de pescadores comia, até havia chamado o peixe do pobre e o peixe do rico, e se calhar as aves eram uma coisa que era mais usada, mas usavas muito mais os ovos e tudo isso. Sim, os derivados, o leite. E se calhar na altura aproveitavas o animal no todo, porque se calhar o bife podia ir para alguém que podia comprar, mas tu do osso fazias o caldo de osso, e tu no caldo de osso. E atenção, não como carne, mas o caldo doce tem muito mais proteína do que os 7 bifes que tu possas comer naquela semana. E um caldo doce por semana compensaria isso. Mas eu acho que... lembras-te da roda alimentar na escola? Sim. Ela foi mudando, não é? E houve uma altura que ela passou a ter um papel super importante, porque realmente houve carência, porque houve situações de fome, porque houve tudo. Agora, olha, em termos de pegada do gado de grande porte, sim, acho que toda a gente sabe... por 2 razões, pelo espaço que ocupam, pelas fezes, pelo dióxido de carbono. Sim, pelas emissões que emissões, emitem, e porque ele, como é alimentado a soja, e o que teve que se destruir de florestas para fazer plantações de soja, portanto, depois isto tudo é uma consequência, sim, não é? É tudo um círculo, porque Sim, estás tanto ali se tu andares em tudo, vicioso. isto é muito complicado. Como é que seria perfeito? As vaquinhas dos Açores estão lá perfeitas agora. Se calhar também já começaram a exigir mais. Isto tudo começa no consumidor. Quando tu exiges mais, por menos. As galinhas agora têm que crescer em 15 dias, isto é surreal. Sim, ou numa semana, faz porque para tu comprares 1 quilo de frango no campo a 2,90€, o produtor teve que o vender para aí por 50 cêntimos. O que é que vocês acham que aquela galinha comeu? Milho? Não, claro ervinhas, coisas boas? Teve ali 3 meses para crescer? Claro que não. Antibióticos, espumas, porcarias, coisas para crescer rápido. Não, isso é isso. Portanto, logo aqui esta pegada, isto está tudo errado. Os antibióticos, portanto as pessoas que me dizem, comes carne, e tu estás a comer carne? Tens noção a quantidade de antibióticos. Se me disserem, eu que digo a toda a gente, eu não vou dizer nunca a ninguém para deixar de comer carne, mas encontrem um equilíbrio. E não comam todos os dias. A semana tem 7 dias, são 14 refeições principais. Se vocês conseguirem que só seja no máximo 4, e já para mim já seria muito, acho espetacular. E se aquele bife que vocês estão a comer, ou carne picada, ou o que vocês quiserem, saibam a origem daquilo e que é de qualidade, porque senão vocês não têm esses níveis. Sim, mas é muito isso. Imagina, tu até podes cortar a carne. Imagina, comias. Eu conheço pessoas que comem carne ao almoço e ao jantar todos os dias. Todos os dias. E as que me dizem que eu tirei carne de vaca e comi aves. Isso então, olha, faça ao contrário. Tira as aves que estão cheias de antibióticos, a não ser que sejam galinhas que você tem em sua casa e as matou, e coma a vaca. Mas mesmo assim isso. Temos aqui. Mas é um bocadinho, se calhar, mas a pessoa diz-me assim, diz-te assim, mas um bife de vaca biológico dos Açores custa 30€ o quilo, faz-te conta, não faço ideia. Ok, custa, mas se tu reduzires, se calhar, 7 refeições de carne para uma. Já não custa. Se calhar já podes comer aquele bife que tu tanto queres. Pronto. Sim. E já podes comprar alguns biológicos sem achar que é um desperdício. Já podes comprar um biológico em que se calhar aquele animal foi muito mais bem tratado, se calhar viveu feliz nos Açores, se bem que eu acredito que... Mas tem a ver com os níveis e com a alimentação. Com tudo, sim. E aquilo que vais buscar. Porque uma tabela a dizer que um bife de vaca tem aquele X de proteína, isto é muito relativo, isto é uma base. Porque isto depende de N coisas que tu tens. Mas depois também se calhar tem X de... hormonas, tem X de antibióticos, tem X de outras coisas que não te interessam. E não substituam literalmente, por amor de Deus, um bife de vaca por uma coisa de soja, está bem? Um seitan, um tofu. E é muito esta coisa da mentalidade de como cozinhar. Mas a proteína acho que está melhor. Mas, por exemplo, houve uma altura que eu parei quando a Olivia nasceu, mas eu treinava muito. Treinos ao ar livre, porque eu não suporto estar fechada em algum lado, corria, treinava, a única coisa que eu estava fechada era a questão do kickboxing. E depois tens a questão da proteína que está-mas a seguir, o whey. E a minha sempre foi vegetal.
Eu vou lá e tens umas ótimas de ervilha, de soja, de mas arroz. tu sabes lá, mas isto da absorção e o isto e o aqui é uma coisa muito... Sim, pois sempre me disseram isso. Mas a proteína não é tão bem absorvida e etc. Comes mais. E atenção, eu não vou dizer, vamos olhar para todos os animais que de grande porte, que são todos vegetarianos, e os pequenininhos é que são os carnívoros. Não é isso, nós não estamos a comparar, nem vou veganizar ninguém. Claro. Mas eu acho que as pessoas têm que perceber que os vegetais não são um acompanhamento e que podem perfeitamente São fazer comida. parte do prato principal. São comida, podem ter sabor, não é ser uma coisa sem saborona, salteada. Não tenho, ainda agora quero desenvolver umas receitas de uma coisa quase de comida pré-feita e estavam-me a perguntar os níveis de proteína. Eu disse, olha, as minhas nem quero ouvir falar sobre isso porque eu sou contra a soja que é hidratada. Sim. Porque é processada. E a maneira como... E estás a comer aquilo todos os dias. E imagina, isto num adolescente ou numa criança que está em fase de crescimento, em termos hormonais, não é bom. Não todos os dias. Portanto, em tudo há erro. Até a água em excesso nos vai fazer mal. Sim, portanto, tem que haver um equilíbrio de tudo. E equilíbrio. atenção, ser vegan não é comer uma pizza sem queijo ou pão ou batatas fritas. É preciso realmente ser nutritivo. E felizmente, eu não sei se a ti já te acontece, não, porque tu ainda comes um bocadinho de tudo. Mas eu tenho que fazer muito mais análises do que se calhar, como eu já não como carne de todo há 9 anos. Ok. Como peixe de vez em quando. Sim. Mas a minha médica manda-me fazer análises mais vezes. E ela diz sempre, a sua B12 está incrível. E eu não sei se isso era suposto dizer que... E eu não suplemento, minha filha suplementa, eu não suplemento. E atenção, tu só tens B12 nas vísceras, quase ninguém já hoje em dia come vísceras de animais, e na gema do ovo crua. Portanto, quando estás estrelado, quando estás escalfado, mexido não está. Há uns maluquinhos que bebem aquilo em cru, de manhã. Outra coisa, o ovo tem que ser biológico. Sim, e também faz E diferença. há um documentário incrível do Jamie Oliver de há uns anos. Foi por causa dele que eu deixei de comer salsichas há 12 anos. Isso é uma coisa que já deixei de comer há muito calhar tempo. até há mais. Mas é sobre isso, porque o ovo, nós temos pensado porque é que o ovo existe, não é? Aquilo é suposto não estar, ok, o que nós compramos não está galado, mas é o que, olha, eu vou dizer isto, digo isto nos meus workshops, digo sempre, desculpem senhores, tapem os ouvidos, ovo é o período das galinhas, não é? Sim, mas é Portanto, verdade, é assim. isso. Literalmente É a maneira isso. que as mulheres têm de limpar uma série de coisas do organismo todos os meses. A galinha está a fazer o mesmo. Portanto, todo o santo antibiótico e porcaria que ela comeu está naquele Está ovo. ali naquele ovo. E vocês vão-me dizer que querem comer aquilo, que não querem nem saber o que é que a galinha comeu, só querem saber que 6 ovos custam, nem sei quanto é que custam 6 ovos que não sejam biológicos, não interessa. Pronto. Porque 6 ovos biológicos custam 2 euros. Ou comem menos ovos, ou encontram equilíbrio, mas depois ficam doentes e vão comprar antibióticos todos doentes. Aí todos contentes, aí já podem gastar dinheiro. E é muito isto, que é, onde é que vocês querem gastar dinheiro? No médico ou na prevenção? Não é que eu não fico doente, Claro, porque é constipada. Mas o fico risco acaba por muito ser menos menor, do que ficava sim. antes. Acaba por ser menor o risco, sim. Não tem nada a ver. Portanto, eu acho que a proteína tem muito esta obsessão. Eu acho é que as pessoas não precisam de deixar de comer, mas têm que ser mais... Porquê? Porque se o consumidor mudar, o produtor muda. Não, é a fonte. Não, nós temos é que conseguir mudar a fonte. Se nós exigirmos, Vai por demorar, exemplo, não vai ser já. Claro, mas vai. imagina, se toda a gente começar a comprar ovos biológicos de galinhas criadas em solo e etc, e ao ar livre, etc. Não vai haver para toda a gente, atenção. Sim, mas imagina. Tanto que no Natal os ovos biológicos acabaram e os outros não. E as natas vegetais acabaram e as outras não. Por exemplo, lá está, já há aqui. Já começa a haver aqui uma mudança e obriga com que o produtor. Com que se adapte e comece a conseguir. Começa, ok, tipo, então se mais. calhar tem que começar a produzir, em vez de vaquinhas, tem que começar se calhar a produzir couves, faz-se de conta. Não, imagina, nós ainda temos a carne dos Açores, por exemplo, nós deixámos de produzir e temos o porco do Alentejo. O porco preto? O porco preto. Mas houve imensa coisa que nós deixámos de produzir e quase tudo já é produzido em Espanha. Nós deixámos de ser produtores e passámos só a ser consumidores. Faz sentido num país costeiro, a maior parte, todo o peixe que as pessoas compram no supermercado é da aquacultura? Não faz sentido. Por acaso é uma coisa que eu tenho cuidado sempre, compro peixe. Também eu, mas o tipo de pesca, quando tentas ir a uma superfície, um supermercado normal, tens esta dificuldade. Eu compro, no caso eu não compro, mas a minha mãe quando compra no mercado. No mercado local e tem tudo, mas mesmo assim, o mercado que antigamente não tinha aquacultura e era uma coisa demónio, hoje em dia tem muito. Porque é controlado, porque é o tamanho que as pessoas não querem. Olha, eu passo férias na Fuseta, há anos, no Algarve. E é uma zona, eu adoro ir ao mercado, é pequenininho. E este ano cheguei e não estava a encontrar peixe de mar. Tirando sardinhas, não havia. E eu disse, não tem robalo de mar. E ela disse, menina, não consigo vender. Não é uma zona muito turística.
Portanto, ou é quem venha de fora, ou estrangeiros. E isso não consegue vender. Acha que alguém vai dar 100 euros por um robalo? Porque é um robalo, imagina, para 6 pessoas. Sim, que é gigante e que... E mais, eu disse, olha, encontrei em Olhão, pois, mas em Olhão ficam com ele para os restaurantes. Porque não há muito. Consegues vender. Os restaurantes conseguem vender, porque quem vai e pede aquele peixe quer isso. E só isto, eu fiquei assim a olhar para ela. Ela disse, mas se me disseram naquele dia trago. E de repente, olhei para ela, cheguei ao carro e disse, olha, eu tive que comprar, só comprei sardinhas e carrapaus, como se diz em Setúbal, porque olha, não havia... E chocou-me imenso como é que um mercado local de pescadores, de tudo, de uma zona que tem barcos de pesca, tudo e mais alguma coisa, não tem, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Porque entre o barco sair, o pescador, tudo foi... E porque existe já existe. E o peixe que era de pobre já não é? Não é? Cavala já não é de pobre, essas coisas já todas. É peixe de rico. Sardinha, por aí adiante, e os valores a que as coisas aumentam bastante. Não, mas portanto, olha, se calhar expressámos um bocadinho, Leão, aqui na conversa, mas sim, mas há aqui, lá está, há aqui vários ingredientes. Eu acho que se a alimentação for o mais diversificada possível, tu vais buscar todos os nutrientes, todas as proteínas. E atenção, tens pegada ambiental se fores comer chia, porque ela vem do outro lado do oceano. E ao início da quinoa também, agora já tens quinoa portuguesa. Mas vais comer isso todos os dias, a toda a hora? Não, é um equilíbrio. Eu tento fazer esse equilíbrio sempre e tento, ok, se calhar se me apetecer muito peixe hoje, eu vou comprar peixe e faço peixe, por exemplo. E sabes onde ir, porque sabes que é de mar ou isto ou aquilo e está tudo bem. Agora não é todos os dias, a toda a hora. Se eu por acaso tiver que comprar peixe congelado, por exemplo, tento sempre ver... Mas esse foi capturado em alto mar, foi cortado logo na hora, posto em gelo, pronto para congelar. Sim, mas depois tens que ver o tipo de pesca que foi utilizado. Muitas vezes é de arrastão ou de arraste, não sei agora o termo correto. Assim, tu tens outra coisa que é a ração dos cães. Tu tens lá a dizer se aquela carne usada naquela ração é em matador nacional ou é fora. E só isto muda uma série de coisas, de situações e de como é que aquilo foi feito. Portanto, se tu quiseres ir ao pormenor, vais ficar maluco. Mas pronto, vais fazendo um passinho de cada vez e encontras o teu equilíbrio e o que está certo. Agora uma parte aqui com as paranoias. Eu comecei com uma paranoia que era a do Zés. Ui! Essa é difícil. Comecei mas olha com a paranoia que... do Zés e tenho essa paranoia. Tens a do S120, pelo menos. Que é o encarnado, que é com chinilha, que é um inseto. Que é um inseto. Muita gente diz assim, não, mas eu não como nada de origem animal. Sim. Eu como aquelas gomas são vegetais. A baunilha... Há a baunilha de escaravelho, portanto, atenção, não é a baunilha da planta, que é o próprio escaravelho que tem aquele sabor, por isso é que essa baunilha é mais barata. Aquelas essências que compras um fresquinho a €1. Sim, não acham que aquilo é da baunilha. Aquilo veio de um escaravelho. Aquilo veio de um escaravelho, não vem lá de... Poupem e comprem a vagem de baunilha, que é muito melhor. É mais cara, mas também tem a ver com todo o processo. Mas podes usar a vagem e 4 vagens dentro de uma garrafinha com rum ou vodka durante 3 meses, faz essência de baunilha. Muitas vezes também pega, não vais ter na hora. Mete no açucareiro. Exato, e faz açúcar baunilhado. A minha avó fazia isso. Mas é um bocadinho ir buscar, e eu acho que há muita informação e tu não sabes bem onde ir procurar e andas assim meio perdido busca. Mas eu acho que lá está, tem que ser um bocadinho tudo aos poucos. É fazer uma coisa quando já estás confortável com aquilo, tudo de uma vez. Vais para outra e por aí, lá está. A situação e vais tirando Zés, em casa, vais tirando da despensa. A situação do Zé, eu disse assim, não, eu não posso, vou deixar de comer. Eu não como és, não gosto da letra. Mas começa a ter mais atenção nesse sentido. Ou é uma coisa que eu quero muito e eu, ok, pá, no outro dia fui... Apeteceu-te um pacote de batatas fritas. Trouxe... Até foi uma namorada que trouxe aquelas massas daquelas lojas asiáticas do Martim Moniz, etc. Uhum. Eles com a casa aqui todo contente, vamos provar não sei quantos noodles tem aqui, etc. E tu foste olhar para trás. E disse assim, André, vê a lista. Ele, está cheio de 10. E disse, olha, compraste, vamos comer. Mas, Made in China raramente corre mas muito eu tento, bem. Pronto, lá está. Lá eles não têm sequer esse controle a Europa até é das zonas onde fazem mais controle, portanto... Mas é uma paranoia que eu tenho. Mas pronto, imagina, ele quis fazer um jantar asiático ou uma coisa, uma experiência diferente para aquela altura. Pronto, ficou por ali, não voltas a comprar, tens a informação e morre. Não, o que eu fiz depois no dia a seguir, voltámos a comer outra vez noodles, mas eu aí descartei aquele pó. Sim. Os instantâneos. Sim, os instantâneos, sim. Mas não acho que nunca comprei noodles instantâneos. Só para em Londres, em miúda. Eu descartei o pó e utilizei os noodles para fazer. Depois com alguns salteados, etc. Molhinho de soja, já está feito e basicamente é isso. Pronto, acho que já respondemos a isso, mas comam muito grão, comam leguminosas, comam tudo. Porque tudo tem proteína. Pá, e vegetais, como um arco-íris. É isso. Os espinafres também têm proteína, têm...
Tem, porque às vezes o que pode acontecer é que tu tens que combinar com uma determinada coisa para ter a absorção. Não é? Espinafres. Tens de tomar a vitamina C para absorver o ferro. A cúrcuma com a pimenta preta. A curcuma com a pimenta preta para teres a canela ativar com- a curcumina. Tens aqui uma série de... canela A com o quê vitamina já D agora? também tem que ter presente a vitamina K para ser mais fácil De ser do absorvido complexo assim. para ser absorvido. Portanto, tens aqui umas... Mas depois, eu acho que é a canela que também tem um fator qualquer para tu conseguires assimilar qualquer coisa. Olha, se tem, não sei, mas podes-me ensinar. Não me lembro. Nunca pensei. Mas, sei que, Pronto. mas Quando terminarmos isto, vamos Google Pesquisar. it e pesquisar. Então Pesquisar vá, isso, próxima sim. pergunta. Estou a aprender bastante convosco. Ainda bem, portanto, não vais poder mais comer carne. Portanto, Estou realmente impressionado com a vossa sabedoria sobre estes temas. Chegou a altura de passarmos à nossa rúbrica. Ficas ou foges? Gostaria que o Diogo clicasse no botão. Ok, está a olhar para mim, bora lá. E o que é que se segue? Carros elétricos. Então, eu fico. Quer dizer, fico ou fujo? Não, eu acho que fujo. Isto porquê? É um misto. Eu fico, é um misto. Que é um porque misto. Eu, por mim, sou sincero, eu por mim tinha carro elétrico. Não Eu tenho já porque- tive uma experiência incrível, é uma condução maravilhosa, tem uma série de coisas, mas para tu, vais falar das baterias, não é? Não é isso que vais falar. E Mas para falar tu um teres bocadinho também do retorno custo. daquele carro, sim, É isso. demora. É mais pelo custo, Se sinceramente. formos assim de chapa em combustível, vês na hora. Fico. Pronto, ficas. E com as emissões e não tudo, ficas. Sim, isso fico. Eu não sei falar muito sobre as baterias, o que é que lhes estão a fazer depois de Eu não acho serem que, na verdade, ainda utilizadas. não se sabe muito Pronto, bem. eu É uma isso coisa também muito não recente. posso desenvolver um assunto sim. que eu Também não sei. Não faço. Não... Acho que é um carro que se comporta de uma maneira, a condução é ótima, porque realmente é tudo, o consumo é inacreditável. Ele é mais caro, porque eu acho que como em tudo, como é diferente, se caso formos pensar no primeiro carro que o Sr. Ford inventou também. Sim, era caro, sim. Foi, mas eu fico. O meu agora não é, porque na altura pronto, já Sim, havia um em casa e eu achei que 2 era too much. Hoje em dia, se calhar, Eu não sei mudaria de ideias. se é uma Depois altura, há mas eu queria elétricos ficar. e elétricos. Eu queria ficar e fugir ao mesmo tempo. Pronto, eu fico porque tem Então, várias aqui foge. vantagens, mas é o foge porque a nível de preço, só mesmo por isso. É das únicas coisas que me proíbe de ter. Sim, até há um estudo, tu demoras X anos a ter o retorno. Sim. Daquilo. Não quer dizer que um dia mais tarde não tenha a possibilidade de ter um elétrico e terei e Next step. ficarei. E atenção, já fiquei a piada. Não fiquei a piada, fui a 50 a hora com 2% de bateria para chegar a Mas ele Évora. chega ao sítio. Mas consegui. Ele chega ao E sítio. outra leiria. Mas pronto, Então consegui. vamos passar se calhar à Próxima. Não sei. Esta foi bastante fácil, portanto podem clicar no botão. Vá, agora a Marta. Vai. Veganismo. Super fico. Fico. Pelas várias vantagens que já falámos também aqui. Tenho aqui uma tortura, é o que eu vou dizer, que é, enquanto o cheiro de sardinhas me for agradável, vai ser esse momento, é tudo, porque lá está, eu não deixei de comer carne, a minha questão não foi por princípios, foi porque enjoei. O peixe já deixei, foi fácil para mim, só que sardinhas, A sardinha no eu tenho verão. uma adoração ali, sardinhas. Já deixei ovos durante imenso tempo e foi tudo bem tranquilo. Porquê? Porque quando comecei a ser vegetariana, tudo era ovos. Fazia quase tudo com muitos ovos, porque como sou intolerante à caseína, que é a proteína do leite da vaca, não podia pôr natas, não podia pôr nada. Então, como já tentei, fico. É fácil para mim, por tudo, por aquilo que eu acho que hoje em dia, eu também fico, por aquilo que eu fácil. sei, por aquilo que eu já sei, por aquilo que eu já consigo atingir em sabor na comida, de não ir ter saudades. Marisco, está tudo bem, também passo. Cada vez vou tirando mais coisas. Olha, no outro dia estava a pensar que eu acho que ainda só não deixei o peixe totalmente, mais pelos outros do que por mim. Pelos outros da minha família, especialmente as férias. Sim, Mesmo assim, eu ali ao fim de um dia digo, também está no Algarve, no Algarve, vais sol, aos, puxa. se achas que aqui hoje em dia já é fácil, eu acho que Lisboa, Porto, Zona Centro é fácil seres. Eu no outro dia fui ao Alentejo com a minha filha, um bocadinho antes do Natal, foi super difícil de encontrar uma coisa equilibrada, que não resolvesse ser pizza ou que fosse vegetariano. Sim, mas hoje em dia já é mais fácil, mas... E eu não fui com marmita, mas é difícil, assim, mais longe de zonas centrais, porque as pessoas ainda não aderiram tanto. Mas veganismo fico. Eu também fico, pronto, falta aqui algumas alterações, mas que eu consigo facilmente deixar a carne e o peixe, sou sincero. Se calhar até me custa mais o queijo, ou os ovos, do que a carne e o peixe, sinceramente. Okay. O queijo já deixei há muito tempo, está fácil. Mas o queijo... Está cá dentro. Mas eu vou deixar. Tive um ano para despedir do queijo dos Açores, eu entendo, eu consigo entender. Mas vou-me despedir, eu prometo, fica aqui prometido que eu vou deixar também o agora és queijo. tu no Agora botão. vá, Então vou ficar fica, eu. mas espera, deixa-me dizer não uma fico, coisa não antes. espera. Não posso. Eu acho que agora era mais interessante clicarem os dois no botão. Ok, Vai ser diferente. então vamos lá.
Está bem? Ok. Conta. Produtos bio. Fico. Porquê? Agora fala a Marta primeiro. Olha, acima de tudo nos vegetais e na fruta. Primeiro porque as pessoas têm que perceber que... eu não sei se alguém já tentou plantar alguma coisa em casa. Pelo menos agora com estas chuvas foi muito fácil. Eu não tenho nada de horta na minha varanda e de repente está cheio de lesmas. Portanto, e isto resultou que os brócolos não crescem tanto, as chuvas, as ervas, mas tudo. Mas o bio, primeiro, por promover a sazonalidade, que eu acho que é das coisas mais importantes que nós deixámos de nos preocupar com isso porque passámos a encontrar. Eu estou muito contente quando era miúda não havia cogumelos frescos, nem havia espargos, nem havia nada, mas estou muito contente hoje em dia encontrar estas coisas. Mas as coisas continuam a ter uma época. Eu não tenho nada contra as estufas. Elas existem para proteger, para coisas se desenvolveram melhor. Mesmo o tomate, estufas, tudo bem. Acima de tudo nisto dos vegetais. E porque para nós afastarmos todos aqueles bichinhos, não é? Para aquelas maçãs serem gigantes, lindas, maravilhosas, tem que haver pesticidas e isto vem para nós. E não só, e para a água, vai para o solo. Tudo. Sim, mesmo, a questão é esta, que mesmo que tu faças toda esta escolha biológica, tu estás a ter os pesticidas, porque o peixe tem os microvegetais, porque a água, os lençóis de água estão contaminados, portanto tu não vais conseguir controlar tudo. Portanto, se pelo menos aquilo que tu ingeres todos os dias, é como a água que tu bebes todos os dias. Se pelo menos aquilo que tu fazes com maior regularidade no teu dia-a-dia, seja isso. Agora, também depende imenso de cada país e do sistema de regulação que existe. O nosso até é dos melhores. Se o biológico não usa pesticidas, usam algumas coisas. Sim, mas em porcentagens muito mais pequenas. Com porcentagens muito mais pequenas, que aquilo diluído em água não afeta tanto. Portanto, teve que haver o equilíbrio. Se alguém uma vez tentar ter uma horta em casa, vai perceber. É muito difícil. Sim, tu tens sempre alternativas. Há sempre podes fazer pragas, umas mesinhas, podes fazer umas mesinhas, podes pôr umas plantas perto das outras, tudo. Agora, sou muito chata com os ovos. Já disse, sou mesmo fundamentalista, sou mesmo... o azeite, por exemplo, já não vai alterar o sabor. O azeite biológico é uma questão de sustentabilidade do solo. Tem a ver com a sustentabilidade das oliveiras, daquela herdade, de como é que aquilo foi feito, como é que é a questão da poda e daqueles vapores que passam. Claro. Também não sou a favor de a fruta ser apanhada verde, mas no dia antes levar toda aquela vaporização para supostamente parecer madura, que é para depois... Porque uma coisa é um pesticida que tu metas no início, outra coisa é um pesticida que tu metas no dia antes de colheres aquela fruta ou aquele vegetal. Sim, do início à partida estás vai a diluir sempre tudo, o outro vai sempre degradante, este vai ser automaticamente absorvido. Portanto, fico mesmo. Não acho que ainda ninguém inventou peixe biológico, ou se calhar sim, estou para aqui a dizer uma barbaridade. Eu acho que o oceano acaba por ser exato, eu acho que se está no oceano a coisa está lá. Se não fossem todos os químicos lançados todos os dias. Como a aquacultura é ao engano, não é? Porque vão a um restaurante e não sei a origem daquilo. Sim, e isso pronto. É verdade. Olha, também não sei dos ovos, pronto. Hoje em dia já encontras menus que te dizem que o ovo é biológico ou de galinhas criadas ao ar livre, mas pronto. Já agora a falar nisso, por exemplo, imagina, há certos produtos que já te dizem que, imagina, compras um bolo processado, pronto, no supermercado. Sim. E já há bolos ou já etc. diz a questão já de ser diz lá GMO. que os ovos são de galinhas criadas ao ar livre, etc. Eu acho que também isso é interessante para quem ainda consome. Foi ali um misto para vender mais, como dizer que é saudável. Eu acho que é um bocadinho, se calhar, aquele greenwashing. Greenwashing, sim. Mas já está. Se já fizeram essa mudança, já se fez alguma coisa. Sim, já é qualquer coisa, sim. Mas pronto, respondendo aqui à pergunta, eu super fico na parte dos bio, tento ao máximo comprar bio. Atenção, não tenho tudo biológico em casa. Claro, é isso, também não consegues tudo, mas lá está, tento ao máximo. Por exemplo, a senhora que eu compro no mercado, ela é de produção local, é das coisas dela, eu pergunto sempre se aquilo é dela ou são coisas que ela trouxe de fora, ela diz-me sempre, mas pronto, eu confio nela porque sei as coisas. A minha própria mãe, a minha mãe achava que por comprar no mercado que era biológico, assim, mãe, não tem nada a ver. Não, porque eles vão se abastecer ao mar como todos os outros. É isso. Há pessoas que têm produção à partida deles, será outras local, não. à partida será português, por exemplo, mas não quer dizer que seja biológico, não, por exemplo. E as pessoas têm um bocadinho essa imagem que, esse supermercado eles são é biológico. só o intermédio entre o mercado abastecedor e tu. Sim. Pronto. E basicamente é uma isso. coisa aqui no meio. Mas sim, super fico nos bio. Pelas várias vantagens e não só, também sou a favor da parte, eu vou-me calar, eu prometo, mas também da parte de, se tu estás a consumir também um alimento que é sazonal, à partida estás a consumir algo que também é teu, e que é o que o teu corpo precisa na altura. E tu também estás a reduzir muito a pegada e estás a reduzir muito as emissões porque não estás a mandar vir, sei lá,
tomates da China, faz de conta. Sim, mas há uma razão para as solanáceas, que é o tomate que estás a falar e o pepino, ser no verão. Porque é nessa altura que o teu fígado está mais predisposto para digerir aquilo. Há uma razão para a couve-flor, que é as partes brancas, os nabos e tudo, apanhar-te o inverno, porque é o que te protege aqui a zona pulmonar. Há razão de janeiro ser o mês das laranjas, vitamina C, das gripes. Tudo, a natureza é super inteligente e está toda organizada. Nós é que nos demos para aqui a tentar mudá-la. Porque os morangos de agora foram plantados em agosto. A diferença são de estufa, não têm sol. Não vão ter as mesmas vitaminas. Agora, comeste algum morango, a minha filha também me pede. De vez em quando o sabor também não é... Não é, mas é mais rígido, dura mais tempo, é mais branco por dentro. Sim, isso é verdade. O que leva sol é outro. Bem, temos que ir ao próximo. Sou eu ou... Vou-me calar. Fomos os dois agora. Recordem-me, vocês clicaram os dois no botão, correto? Clicámos. Pronto, o botão deixou de funcionar. Vamos passar aqui a uma pergunta bastante engraçada. A meu ver, claro. Uma pergunta bastante rápida. Ok. Marta, queres perguntar alguma coisa ao Diogo? Quer perguntar alguma coisa ao Diogo? Vou estar uma rasteira. Ui. Não, então, ele há bocado brincou com uma coisa muito engraçada. Queres dizer com o que é que brincaste? Que ele não sabia o que é que me ia perguntar e eu também não faço ideia do que é que eu ia perguntar ao Diogo. Não, vou deixar para ele perguntar. A dele é gira. Ele queria perguntar, como é que era? A última pergunta do... Já me estou a rir, já sei o que é que vou perguntar. O que é que dizem os meus olhos? E ele disse que não ia perguntar dos meus olhos o que é que dizia. Eu ia perguntar o que é que diziam as tuas panelas. E eu disse, olha, agora vou perguntar o que é que diziam as tuas plantas. Mas não sei. Há bocado estava um bocadinho curiosa mas já respondeste como é que tinhas entrado nisto do veganismo. Portanto, acho que vou picar na brincadeira do que é que dizem as tuas plantas. O que é que dizem as minhas plantas? Eu acho que elas neste momento dizem que estão felizes. Estão em harmonia, estão felizes, recebem muito amor, portanto eu acho que... Dono feliz, plantas tiveram felizes. Assim uns episódios um bocadinho mais tristes, mas com as obras da casa, etc. Pronto, algumas delas acho que ninguém gosta de obras, nós não gostamos, como é que elas haviam de gostar. Então aí houve algumas perdas, mas eu já as compensei. São quantas? Tu há bocado disseste, mas eu nem fixei. Eu já cheguei a ter mais de 200. Neste momento estou com umas 70 e qualquer coisa, 80. Mas a ideia agora é voltar ao que era antes. O ritual é o quê? Uma vez por semana a tratar delas? Ou Não, é todos os dias, porque depois cada uma delas tem necessidades diferentes em dias diferentes. Sim, portanto, mas é como eu digo muitas vezes. Ainda me dizes que não és pai, o que eu acho que és. É só plantas, de cães, de tudo. Ok, plantas felizes. Até de mim mesmo. Acho que agora é a tua pergunta. É o Diogo a perguntar? Sim, é o Diogo a perguntar. Eu ia te perguntar aquilo na brincadeira. O que é que dizem? Podes dizer o que é que dizem as minhas panelas. Ainda que são mais de frigideiras do que panelas. Pronto, mas eu depois também queria fazer uma segunda pergunta, não sei se posso. Mas não precisas fazer essa, faz a segunda. As minhas panelas. Mas agora quero saber que o que é que dizem as tuas panelas. Olha, as minhas panelas e frigideiras gostaram muito da mudança. Olha, uma coisa tão engraçada, passaram a durar mais tempo do que quando fritavam bifes. A sério? E por acaso não sou muito... Gosto de peixe frito, mas nunca fui de fazê-lo em casa. Não, estou a falar isto contigo e acabei de reparar isso agora. Tipo, elas duram mais tempo. Outra coisa que também ficou melhor foram os meus dentes. Mas, olha, estão felizes, mas elas estão a precisar de uma mudança de... Não sei, eu acho que estou a precisar de inspirações novas. Que qualquer coisa, estou a precisar de viajar. Eu já não viajo há uns 5 anos, 5, 6 anos. Estás a precisar de... E elas, estou... Porque às vezes há muita coisa, não é? De onde é que vem a tua inspiração? E eu às vezes não te sei dizer. E as viagens ajudavam muito. Por acaso era uma coisa que eu te ia perguntar. Ias? Era okay. Onde é que tu... Portanto, imagina, é uma coisa que eu acho engraçada porque eu vou dizer... Hoje em dia consigo viajar pela comida, mas é muito isso. Mas estou com saudades de eu própria ir para conseguir viajar. Essa inspiração. Não, eu ia te perguntar, a minha pergunta a sério, como é que... Onde é que tu vais buscar essa capacidade de criar receitas novas, de desenvolver receitas? Olha, tem alturas que é esgotante e quando tenho que fazer conteúdos novos digo o que eu vou inventar agora, e tem muito a ver com o mood com que eu estou. Se eu for a pensar naquilo que eu gostava de comer há 5 anos, não tem nada a ver daquilo que eu faço hoje em dia, tanto que se calhar os meus workshops quando começaram por ser só pequenos almoços e brunches, porque era a minha falha e eu estava nas panquecas, nas papas, nos smoothies e nos pequenos almoços salgados, que eu sempre achei que foi uma falha, com licença, era uma falha grande que nós tínhamos, não se desenvolvia muito. Hoje em dia viajo muito mais e gosto de coisas completamente diferentes, e porque estava muito agarrada ao tradicional. Normalmente quando tu mudas, não é? Tu queres o bacalhau à Brás, mas legumes à Brás. Tu queres as almôndegas, mas sem a carne. Tu queres fazer uma troca por troca. E é fácil, mentalmente são as receitas que funcionam melhor com as pessoas, são aquelas que elas vão aceitar melhor. A receita mais feita da minha página é o arroz sem pato.
É inacreditável. Aquele vídeo é com plorotes. Que eu adoro. Teve mais sucesso na mesa de almoço da Páscoa do que o arroz de pato da minha mãe. E ela é uma excelente cozinheira. E se calhar hoje em dia há mais curiosidade. Mas eu às vezes prefiro, porque eu não quero mudar tradições de ninguém. Porque se tu vais comer um arroz sem pato à procura do sabor a pato, eu não quero que aquilo saiba a carne. Claro, é isso. Por isso é que eu nunca fui de chouriços vegan, nem nada disso. Eu não quero que aquilo tenha esse sabor. Eu não quero que o bacalhau saiba o que não tem bacalhau. Portanto, foi um bocadinho... Ok, de vez em quando posso ir buscar um bocadinho aquilo que é familiar, mas mais de introduzir novas especiarias ou novos sabores, novas maneiras de cozinhares aquela coisa. E de texturas, porque para mim um prato tem que ser cremoso, tem que ter algo cremoso, algo crocante e algo fresco. Concordo também. Então andas aqui um bocadinho nisto, mas sou muito de... Imagina, às vezes... olha, se calhar às vezes só as cores de uma planta me inspira para eu ir buscar aquilo. Mas eu consigo. Primeiro eu tirei artes. Visualmente, eu sou muito de coisas visuais. E eu entendo que às vezes me dizem, mas como é que a Marta se lembrou de conjugar estes sabores? E eu penso, ok... Não, e porque já sei o sabor, já sei, sei lá, vou ser básica agora, já sei o que é que o limão sabe, já sei, sei lá, consigo ir e consigo conjugar aquilo e gosto. Mas eu percebo que a maior parte das pessoas não. Então eu agora ando mais numa de trazer coisas que as pessoas nem sabem que nome é aquele da receita. Estou-me a lembrar, olha, no workshop desta semana vou fazer murradara, que é uma coisa turca, que é um arroz de lentilhas pretas e cebola caramelizada. E normalmente é servida com uma salada que é fatuche, que é uma salada... Tu tens sempre ali o fresco para cortar depois o excesso de picante ou de excesso de especiarias. Tens muito hortelã, tens muitos coentros, tens tudo. E eu sei que vou mandar o menu e a maior parte vai dizer, nem sequer sei o que é que ela está aqui a falar. Ando muito nisto e ir buscar outras, por isso é que eu estou a precisar tanto de viajar. É muito em viagens. Às vezes vejo uma coisa, qualquer uma fotografia de um país e vou ver o que é típico dali e tento pesquisar bocadinho e tento ver a opção plant-based daquilo. Não, estava-te a perguntar isto porquê? Porque imagina, eu sempre tive uma... Posso dizer que seja uma capacidade de... Imagina, eu vejo, sei lá, uma sobremesa, por exemplo, e eu não vou tirar os ingredientes. Eu observo o prato. Sim. E não faz a troca literal, não é? Tentas... E eu queria aquela receita à minha maneira. Sim. Ou então, por exemplo, eu tenho a capacidade de... apetece-me fazer um bolo. Sim. Mas não tenho tudo aqui em casa. E eu automaticamente consigo mas fazer sabes que uma coisa com outra combina e aquilo resulta. E o pessoal assim, mas como é que... está muito bom, dás-me a receita. Eu disse, não sei. E fiz a olho. Porque não sabes? Porque fiz a olho. Mas olha, eu comecei a ter que escrever enquanto estou a escrever nas notas do telemóvel, porque já houve bolos que saíram bem e eu não te sei dizer as doses certas do que é que eu fiz e como é que aquilo teve. Mas por escrever, por causa de depois partilhar. Não, mas há coisas que eu guardo, mas há outras coisas. Pronto, isto para dizer, mas não sabes o certo. E isso faz diferença em casa. Claro, mas lá está. Mas eu estava-te a perguntar isso porque muitas das receitas que eu faço sou eu que imagino que as crio. Eu imagino, ok, vou fazer aquele bolo. Eu sou muito de fazer bolos, mas gosto, ou de doces, mas gosto mais de salgados. Mas eu tento muito idealizar como é que vou fazer aquele bolo, por exemplo. Sim. E isso eu crio. Eu começo a pensar no prato sempre por camadas, por texturas. Raramente é uma coisa só, a não ser que seja tipo massa. Normalmente eu não tenho essa tua capacidade, mas eu invento no momento. Tens certeza, e toda a gente se relaxar, toda a gente se cozinhar como se fosse para ela própria e não cozinhar só para os outros, porque há pessoas que dizem, mas vivi sozinha há anos, não é? Precisa essa trabalheira toda mas eu acho que tens de ter amor por aquilo que estás a fazer. Era a minha terapia, eu trabalhava em eventos mas até hoje é a minha terapia. O meu tipo de eventos era muito pesado, eram muitas horas. Eu chegava a casa e fazia arroz de feijão com pataniscas e salada, e era só para mim. Portanto, mas aquilo era terapia para mim. E eu digo, se eu não for cozinhar, se eu não achar que tenho que dar o melhor, porque é para mim, porque eu posso comer uma coisa qualquer aquecida, não vais dar o melhor também para os outros. Não vou dar o melhor para os outros. Portanto, começou muito por aí. Se calhar, olha, na altura em que eu tenho mais workshops é ao contrário, dou o melhor para os outros e não para ti, no sentido em que vou para os workshops, cozinho imenso, desenvolvo as receitas, invento, estou aquilo tudo e chego a casa e penso, não é torrada com manteiga, porque eu não pronto, como a minha manteiga é de azeite, mas no sentido de
tento inventar uma coisa super rápida para despachar, porque já tive horas a cozinhar antes e não tenho essa... Não tens essa capacidade ou pelo menos essa vontade. Eu, por exemplo, véspera do workshop já é uma regra para mim, não cozinho, vou jantar fora ou vou jantar à casa de alguém, mas não em cozinho. casa, sempre sopa. Passei a ter, eu não era sopeira e agora sou. Eu adoro sopa e tenho sempre sopa do género. Não me apetece cozinhar, mesmo que, ok, amanhã vou trabalhar, tenho que vir a casa passear os cães, tenho que almoçar, como uma sopa. Eu agora sou sopeira, mas antes não era. À noite compenso. E acho que é isso, acho que não sei se o Leão tem mais alguma questão para nós. Por falar em dar o melhor, com meus convidados aqui na selva tenho uma prenda para vocês. Marta, à tua direita, e Diogo, à tua esquerda, cada um de vós tem uma planta, um alecrim, com o apoio da Planta Livre. Podem usar e cuidar. Para a nossa cozinha. Em termos culinários e ornamentais no jardim. Alecrim aos molhos. Olha que foi só na fase adulta que eu entendi essa música. Olha, muito obrigada. Não tenho nenhum alecrim. Tenho manjericão, tenho coentros, tenho salsa, hortelã, não tenho alecrim. Mas eu sei que tu tens uma varanda em casa que eu já vi no teu Instagram, portanto... Tenho, vai lá para o pé das minhas suculentazinhas. Já podes colocar lá este alecrim e alimentá-lo. E ele vai também alimentar a ti de certa parte. Gosto muito deste vaso. Podes também pedir algumas dicas ao Diogo. Não, eu claramente vou pedir muitas dicas ao Diogo. Mas isso já vai a seguir. E eu vou pedir umas dicas à Marta, portanto já está aqui prometido um podcast. Um podcast. Se calhar daqui a um ano, quando voltarem a ver, sou eu que tenho 70 e tal plantas em casa. Não sei, com a moca. Eu vou pedir ajuda aos dois para cozinhar melhor aqui na selva e também para ter as minhas plantas bem bonitas. O Leão vai deixar de comer bifes. Leão, que é Leão, gosta de um bom bife. Ok, pronto. E eu adoro ali no ponto. Um bifinho de seitã. Está bem. Muito obrigado por terem estado aqui comigo. Espero que tenham gostado. Gostamos. Como é costume aqui na selva, nós temos sempre que convidar outras pessoas. Eu já tenho a minha lista, mas quero ter o efeito surpresa junto de quem nos ouve. Diogo, podes carregar no botão para sortear o próximo convidado. Ok. Posso então? Diogo, já viste quem é? Já vi quem é. Conheces? Conheço. Não contes a ninguém. As pessoas que nos estão a ver e a ouvir vão saber no próximo episódio. Eu prometo não contar. Agora ia pedir o mesmo à Marta. Podes carregar no botão? Ok. Não contes a ninguém. Ok. Também não vou contar a ninguém. Guarda num cofre fechado. Ok? Ok. Está guardadíssimo. Todos saberão no próximo episódio. Ok. Até uma próxima. Obrigado, aqui Leão. Na selva. Este podcast conta com o apoio da Planta Livre, especialista na produção de plantas ornamentais. Podem acompanhar o seu trabalho nas redes sociais e em plantalivre.pt. Para mais episódios, segue-nos nas várias plataformas digitais como Spotify, Apple Music e também estamos presentes em formato de vídeo no YouTube.